Nós vamos conversar agora sobre vasectomia. Vasectomia é uma cirurgia que é realizada para quem não quer ter mais filhos. Controle de natalidade. Existem outras alternativas, né? A ligadura de trompa na mulher, os métodos anticonceptivos, mas a cirurgia, a vasectomia, é uma cirurgia relativamente simples e definitiva e que muitos homens têm acesso. Bom, o que é esta cirurgia? Como é que ela é realizada e por quê e quando? Nós existe um certo controle, hoje governamental, algumas regulamentações, o indivíduo não pode ser muito jovem, já tem que ter uma prole mais relativamente constituída, 2 filhos, acima de 30 anos, a esposa deve, obviamente, estar de acordo com isso, né? Se fazer uma avaliação psicológica do casal, e aí sim, se isso estiver tudo de acordo, o paciente está apto a realizar a vasectomia. O que se faz na cirurgia são 2 pequenos cortes, 2 pequenas incisões, uma de cada lado, para nós procurarmos um canalzinho chamado deferente. Este deferente, esse canal, ele leva o espermatozoide e parte do líquido seminal do testículo, da parte posterior do testículo chamada epidídimo, até a ejaculação fora e na vagina e fecundar. Então, com uma cirurgia onde se faz uma anestesia local, 2 pontos de anestesia, se acham esses 2 canais, os deferentes, um pequeno corte, sutura, costura desse e fechamento da pele, nós conseguimos fazer a interrupção da passagem do espermatozoide, a célula que fecunda a mulher, de tal sorte que esse espermatozoide fica acumulado no testículo, numa região mais propriamente chamada epidídimo. Então, o homem, depois da vasectomia, continua produzindo o espermatozoide, só que os espermatozoides ficam lá acumulados. Ele vai ter a saída do esperma, o líquido continua praticamente o mesmo, a vontade de ter relação é a mesma, não há nenhuma interferência com a potência, o indivíduo continua tendo uma potência normal, só no líquido não tem mais as células que fecundam, portanto ele fica infértil. E esse período entre a cirurgia e se conseguir que esses espermatozoides zerem durante o ejaculado, demora aí algumas semanas. As 12, 15 ejaculações, conseguimos que não haja mais espermatozoides. Então, a cirurgia é uma cirurgia simples, demora uns 30, 40 minutos, é feita em nível ambulatorial. Após essa cirurgia, um certo repouso de 48 horas, nada muito exagerado. Os pontos costumam cair sozinhos, as complicações são muito pequenas pós-operatórias. Existe, então, essa necessidade de aguardar-se 12 a 15 ejaculações, após o que se faz o exame, o espermograma, para ver se zerou. Se houve se os espermatozoides desapareceram nesse exame, o indivíduo está apto, está liberado para ter suas relações sem nenhum risco. É uma cirurgia simples, quando bem indicada, traz bons resultados e é importante que a família, o casal, esteja muito bem informado, porque é uma alternativa fácil e com pouquíssimas complicações. Procure sempre um especialista de sua confiança, caso haja esse interesse. Okay? A vasectomia, após a cirurgia de vasectomia, existe um prazo em que esses espermatozoides ficam ainda sendo produzidos e ainda bons para fecundar. E aí vem uma resposta a uma pergunta frequente, se a vasectomia ela é reversível. Sim, há necessidade de uma microcirurgia, uma cirurgia muito mais delicada, refazer o canal, mas há a possibilidade de o paciente conseguir ser fértil depois. Isso nos primeiros 10 anos. Após isso, a qualidade cai muito e existe muita dificuldade de fecundar. Então, nos primeiros 10 anos após a vasectomia, uma microcirurgia pode levar o indivíduo a fecundar com um sucesso de 80% mais ou menos. Então, para quem está ainda pensando em ter filhos depois da vasectomia, existe um prazo aí mais ou menos de 10 anos para que ele possa realizar
essa reconstrução. Olá, hoje dando continuidade ao projeto da Clínica Uro-Omnis, falando sobre alguns temas para o esclarecimento da população, nós vamos falar sobre incontinência urinária de esforço. Incontinência urinária é uma patologia, é um problema que envolve uma grande percentual das mulheres, principalmente as mulheres com fatores de risco para apresentar incontinência, que é obesidade, número de filhos e hipoestrogenismo, aquela mulher que já tem o estrógeno um pouco baixo. E isso vai fazendo com que esse número de gestações, essa obesidade, ela vai fazendo que o músculo que segura a urina dentro da bexiga vai ficando um pouco mais fraco, vai ficando um pouco mais flácido, tanto que quando ela tem um aumento de pressão dentro da bexiga, acaba escapando um pouco de urina. Isso é muito comum aquela mulher que chega no consultório e fala, olha, estou perdendo urina com tosse, com espirro, às vezes eu fazer algum tipo de movimento, algum tipo de atividade física, acaba escapando um pouquinho de urina na calcinha. Isso acontece porque esse músculo, como já foi dito, ele fica mais fraco, ele não consegue segurar uma pressão que é desencadeada por esse tipo de movimento. Quando você tosse, a paciente aumenta a pressão intraabdominal e, consequentemente, aumenta a pressão dentro da bexiga. O músculo que está fraco não consegue suportar essa pressão e acaba deixando escapar um pouco de urina. É um problema relativamente simples de entender. A questão é que a maioria dos pacientes que apresentam esse problema gera um certo desconforto, tanto social, e a pessoa acaba não saindo para viajar, às vezes tem dificuldade até mesmo para sair de casa, porque sabe que vai perder a urina. O tratamento, basicamente, ele é definido no início, no diagnóstico. Nós temos que diagnosticar com que pressão esse músculo está segurando, o quanto que esse músculo está fraco. Para isso é feito o quê? Um exame que nós inclusive temos na clínica, que é o exame de avaliação urodinâmica. Essa avaliação, basicamente, o que é? São algum catéter que é introduzido dentro da bexiga e outro catéter que é introduzido pelo intestino, uma introdução de 10 centímetros no máximo de catéter, e vai ser o quê? Infundido soro fisiológico dentro da bexiga e medir a pressão com que esse músculo está segurando a urina. Alguns músculos ele não está tão fraco, então pode ser indicado o quê? Um tratamento, por exemplo, que é a fisioterapia, quando não está tão fraco. A fisioterapia basicamente é feita para tentar fortalecer a musculatura do assoalho pélvico. Quando isso não é possível, principalmente porque esse músculo está um pouco já mais fraco do que uma fisioterapia adiantaria, a tendência é de se indicar uma cirurgia, que antigamente era feita, era uma cirurgia demorada, hoje com a evolução tecnológica ela é feita uma cirurgia de 15 a 20 minutos, que chama-se sling. Esse sling nada mais é do que colocar uma tela de Prolene, que é uma tela que existem várias no mercado, para tentar o que? Ajudar essa musculatura a sustentar a pressão intravesical. Então é a famosa telinha que muitos dizem o sling. É uma cirurgia não tão complicada, de médio porte, e que é feita pelo urologista, porque baseia-se também depois do sling, depois da tela colocada, tem que ser feita uma cistoscopia para controle da bexiga. É uma cirurgia que é feita pela vagina, a tendência da paciente não ter dor e requer somente de um dia de internação. Então, teoricamente, é um procedimento não tão complicado para resolver um problema que, às vezes, na maioria das vezes, traz um desconforto para a paciente enorme. Um grande abraço, obrigado.
Vou falar agora de um problema muito importante e muito comum na urologia, especialmente para os jovens, que é o HPV. HPV é uma sigla denominada papiloma vírus humano, que é uma doença infecciosa muito comum atualmente, muito prevalente, ou seja, muito existente nos jovens, no nosso dia a dia. O HPV atualmente é considerado uma doença sexualmente transmissível, portanto, de transmissão obrigatoriamente sexual. Não se pega HPV sentado no banco do ônibus, na piscina, na sauna, de contato que não seja o próprio ato sexual. O HPV no homem se aparece clinicamente, na maioria das vezes, como a forma de uma verruga na região genital. Essa verruga, ao longo de poucos meses, 2, 3 meses, pode aumentar de tamanho ou aumentar em número de quantidade, as verrugas no local genital. E isso chama a atenção, normalmente, dos pacientes que acabam por procurar o médico. Essa doença, no início, quando se adquire por transmissão sexual o vírus de uma parceira, pode ser erradicado, pode ser eliminado em até 90% das vezes pelo auxílio do sistema de defesa, e em 10% das vezes em que o sistema de defesa falhou, não conseguiu eliminar esse vírus, a doença vai aparecer nos moldes clínicos que eu comentei. Uma vez aparecendo essa doença, os pacientes, normalmente, como eu disse, procuram o médico e a avaliação clínica é feita, na maioria das vezes, com observação e, de uma maneira muito fácil, o diagnóstico visual. Porém, a certeza do diagnóstico deve ser feita com a realização de uma biópsia, a retirada de uma ou duas dessas verrugas que foram presumidas como HPV para serem analisadas. A análise da biópsia dará o resultado, em se confirmando a doença, deve ser tratada. O tratamento do HPV é feito basicamente como cauterização. A cauterização pode ser química, feita com remédios de aplicação local, que são eles ácidos locais de aplicar, de passar, em que destroem as verrugas e eliminam o problema. A cauterização também pode ser elétrica, feita por um médico, de preferência o urologista, aplicando anestesia local em volta dessas verrugas e com uma canetinha com a ponta elétrica, feito a cauterização, ou seja, a queimadura dessas